Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Cravesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um artigo que saiu alguns meses atrás e que foi um verdadeiro rebuliço no meio científico e também entre os experts que falam sobre modulação intestinal, microbiota e esse universo do intestino. E eu vou deixar então o nome do artigo aqui para vocês acompanharem e a gente vai conversar um pouco melhor sobre esse trabalho. Então, bora lá? O tema de hoje é basicamente sobre adoçante e microbiota intestinal. Bom, desde que eu comecei a atuar como nutricionista, eu nunca fui uma levantadora de bandeira do uso de adoçante, até mesmo para pacientes diabéticos. Eu sempre tive meu pé um pouco atrás com relação aos adoçantes e eu preferia educar o paladar dos meus pacientes e permitir que eles consumissem uma quantidade pequena de açúcar durante a sua rotina, tanto para pacientes que tinham diabetes, porque tem uma recomendação de permissão ali de açúcar na alimentação deles, como para quem também queria emagrecer. Então, dessa forma, eu trabalhava com os meus pacientes e só prescrevia os adoçantes quando, de fato, o paciente queria o uso do adoçante, tentando orientar sobre a melhor opção que ele poderia selecionar, sabendo que nem sempre o paciente ia naquela opção que eu iria escolher. Eis que eu começo a estudar sobre intestino e começo a me deparar com vários estudos mostrando que o adoçante ele pode ser tão deletério ou pior que o açúcar, tanto para o público diabético, em termos de aumentar essa intolerância à glicose, essa resistência à glicose, como também no processo de perda de peso, por causar um efeito rebote diferente do açúcar, mas que pode fazer com que o paciente tenha vontade de comer mais doce, mais carboidrato após o uso dele. Então, nesse sentido, os estudos com relação ao papel da microbiota nesses mecanismos começaram em modelos animais. Lá para 2014, a gente teve um estudo que foi sucesso sobre adoçante, feito com 7 indivíduos humanos e que verificou esse aumento da resistência à insulina e que tinha uma relação ali com a microbiota, que passava por esse caminho. E hoje, quase 10 anos depois, a gente tem um update desse tipo de artigo com várias melhorias metodológicas que foram falhas naquele primeiro estudo que saiu. Então, esse estudo, ele pegou 20 indivíduos distribuídos em 6 grupos. Um grupo recebeu sacarina, outro sucralose, o outro estévia, um quarto grupo recebeu aspartame, um quinto grupo recebeu glicose e um sexto grupo era o controle que não recebeu nada. Todos esses seres humanos receberam quantidades ali de adoçante comumente utilizadas, recomendadas pelo FDA. Então, não foram doses elevadas, foram doses que uma pessoa comum que faz uso de adoçante iria utilizar na sua rotina alimentar. Então, eles tomaram esse adoçante por 14 dias, foram feitas então as avaliações e ainda teve um acompanhamento 7 dias após a parada do uso desse adoçante para verificar se os efeitos se mantinham ou se retornava a um estágio inicial. Bom, o que os autores observaram? Eles avaliaram microbiota oral e intestinal, eles avaliaram também a metabolômica e a questão ali da tolerância à glicose. Os adoçantes sucralose e sacarina foram os adoçantes que pioraram essa tolerância à glicose, aumentando a resistência à glicose.
E com isso, eles observaram que toda essa alteração passava por um caminho chamado microbiota, onde havia uma alteração nessa composição da microbiota, que levou a alterações no metabolismo desses indivíduos que tinha correlação com o metabolismo de glicose. Então, dois caminhos, porque podemos ter outros, mas o que foi investigado nesse trabalho mostrou que o uso de sacarina e sucralose altera a composição da microbiota, que vai alterar, de certa forma, o metabolismo desse hospedeiro, gerando, então, essa resistência à insulina. Com relação a aspartame, estévia, a gente não teve esse mesmo efeito, apesar de mostrar uma alteração na composição da microbiota também desses indivíduos, mas não levou a essa alteração metabólica que culminou no aumento da resistência à insulina. A glicose e o controle também não tiveram nenhum efeito com relação a essa alteração do metabolismo, indicando que, de fato, esses adoçantes específicos podem ter um envolvimento de alteração de composição da microbiota, que leva, então, a esse desfecho negativo na tolerância à glicose. E aí a minha pergunta é a seguinte, né? Minha reflexão, diria. O adoçante, ele é indicado, num primeiro momento, para o público que tem alguma alteração nesse metabolismo de glicose. Então, principalmente indivíduos diabéticos. Como eu posso indicar um produto que pode piorar essa tolerância à glicose e, ao invés de ajudar no tratamento desse paciente, trazer mais prejuízos para a saúde dele? Segundo ponto, pessoas que usam adoçantes com o intuito de emagrecer, elas podem ter um efeito não muito positivo nesse sentido, porque a resistência à insulina, ela pode atrapalhar a perda de peso, esse processo de perda de peso. A resistência à insulina, ela pode gerar uma inflamação sistêmica de baixo grau, que vai dificultar toda essa sinalização de perda de peso corporal, podendo impedir que o indivíduo chegue no resultado. Então, não faz sentido nenhum a gente indicar ou estimular o paciente que já faz uso ali de adoçantes na sua rotina para poder emagrecer. Porque, em tese, o refrigerante zero, ele é 0 calorias, porque o único aditivo calórico seria o açúcar, e por ele não ter açúcar, então ele não tem calorias. E o tradicional tem calorias. Então, quando a gente para pensar e analisar e contar apenas calorias dos alimentos, a gente perde esse feeling de que, às vezes, aquele produto tem elementos que também podem atrapalhar a perda de peso, tanto ou mais do que o consumo de calorias. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, ao invés de eu estimular que eles consumam o refrigerante na versão zero, que teria 0 calorias, eu estimulo ele a reduzir o uso de refrigerante. E se ele é um apaixonado pelo refrigerante, não quer parar de consumir, a gente vai conversar e tentar trabalhar para que ele consuma apenas finais de semana, ao invés de consumir todo dia. E isso é uma grande vitória para ele. E ele observa toda a diferença e o efeito que isso traz. Então, a grande reflexão que eu faço é: um produto direcionado para um público específico não ajuda, de fato, o problema que ele veio para solucionar, ele inclusive causa esse problema, então para que eu vou usar isso em outros públicos? Segunda reflexão, eu trabalho com emagrecimento e eu sei e entendo que o paciente, ele não come um alimento pensando só em nutrir o corpo. Isso não só para pessoas de emagrecimento, público em geral. Eu não como só pensando, olha, eu vou dar vitamina D para o meu corpo, vitamina C, calorias, energia e carboidrato e sei lá mais o que. Eu penso muitas vezes em fornecer uma
alimento que me remete à minha infância, uma comfort food, um chocolate que vai me trazer um prazer naquele momento. Eu penso em estar reunido com a minha família, comemorando, celebrando o aniversário de uma pessoa importante e estar comendo um bolo de aniversário. Então, eu não paro para pensar mesmo enquanto nutricionista e que tenho esse controle sobre a minha alimentação, porque eu tenho entendimento do que é importante para mim, que eu preciso comer calorias, proteína, gordura e afins. Então, eu como com as emoções, eu faço escolhas às vezes erradas, né? Porque eu não considero erradas, mas eu como um chocolate que não vai me trazer nada em termos de nutrição. E tá tudo bem. E eu ensino, e eu vejo, né, muito nos meus pacientes que eles não querem comer só alimentos sem graça para emagrecer, porque isso é uma característica que as pessoas que vão emagrecer têm na sua mente, de que para emagrecer é salada e frango grelhado sem sabor, tudo muito monótono, tudo muito chato. E eu ensino eles a reencontrarem o prazer em comer alimentos que são excluídos, que são ditos chatos, monótonos, sem graça, não gosto, de forma mais saborosa, de forma mais saudável. E aprender a fazer escolhas, a comer o chocolate e a pizza, mas também a salada. Então, é esse equilíbrio que eu tento trazer para os meus pacientes, sem necessariamente ensinar ele a contar caloria, porque ele pode emagrecer à base de brigadeiro. E eu não quero que ele emagreça à base de brigadeiro, que não vai trazer nada de bom para ele. Então, quando a gente conta apenas calorias, a gente não considera essas outras questões que esses alimentos têm. A gente está falando de alimentos industrializados que não devem ser estimulados, né? Esse é o primeiro ponto. A gente fala de alimentos que, em termos de calorias, tá bom, não engordaria, mas talvez tenha outros mecanismos que possam atrapalhar o objetivo do seu paciente, falando aqui em emagrecimento. Então, a gente precisa ter esse olhar crítico e parar de reduzir o alimento a apenas caloria e analisar o contexto todo. Esse estudo, ele está longe de ser um estudo perfeito. Esse estudo, ele está longe de recomendar que não devemos prescrever mais os adoçantes e que devemos todos prescrever açúcares para todo mundo. Cada profissional tem sua conduta, cada profissional escolhe o que acha melhor para cada paciente, porque às vezes para o paciente A o adoçante vai ser melhor e para o paciente B o açúcar vai ser melhor, e em terceiro paciente a gente pode achar melhor tirar açúcar, adoçante, arranca tudo. Tudo vai depender do paciente que a gente atende. Como eu comentei no início do vídeo, existem sim pacientes que eu recomendo o adoçante e eu oriento quanto ao uso do adoçante, porém, na minha prática, eu prefiro reduzir os adicionais, tanto açúcar, adoçante, nas bebidas, e fazer com que ele tenha esse treino para sentir o sabor natural dos alimentos. Então, cada um tem uma linha de pensamento e trabalha de um jeito. A única coisa que eu quero trazer de alerta é que talvez o adoçante ele não seja tão inocente assim, principalmente falando dos industrializados, e que talvez eles também nem sejam benéficos para o público ao qual eles são direcionados, e que a gente não pode reduzir os alimentos apenas a calorias. A gente precisa olhar o contexto para ajudar o paciente a chegar ao objetivo dele. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui abaixo o artigo para você ler, caso tenha interesse, e tirar suas próprias conclusões, que é muito importante a gente também ler, entender e tirar nossas conclusões, não só ficar ali baseado na opinião de outros profissionais. Eu trago aqui o meu entendimento do artigo e minha reflexão sobre a aplicabilidade na prática, sobre o que eu acho, sobre o que eu faço. E como nessa vida não existe um certo, um errado, não é certo nem errado indicar adoçantes, né, é o posicionamento do profissional com que ele trabalha, com que ele acredita. Então, é importante que vocês tenham esse posicionamento
e prescrevam o que vocês acreditam, que pode ser o mesmo pensamento que o meu ou diferente. E se você já gostou desse vídeo, já deixa sua curtida, independente de se você pensa diferente de mim. E se você tem uma opinião diferente e quiser compartilhar aqui para a gente conversar de forma amigável, eu vou adorar. Eu gosto de ouvir a opinião de vocês. Cada um tem sua opinião e isso que é importante para trazer discussões positivas. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!